Olá, pessoas! Mais uma semana do Tá Fazendo o Quê? O nosso melhor programa sobre política da TV brasileira, inclusive da internet. Isso baseado em dados feitos pelo Elias, que é o nosso principal diretor comercial do programa. Por falar nisso, tá aqui o telefone do Elias. Se você quiser anunciar com a gente aqui na PUC TV, liga para ele, bate um papo e vem associar a sua marca a um programa de extrema credibilidade, porque quem senta nessa mesa tem que falar de fato o que está fazendo e o que está fazendo de uma área que mexe com a sua vida, que é a área política. Lembrando que a gente fala de política em todas as vertentes aqui, não é só sobre mandato, não. Hoje, inclusive, nós vamos falar sobre política de uma forma que vai te surpreender. Você sabia que o seu imposto de renda pode auxiliar demais pessoas no seu município, diretamente? Pois é, minha convidada de hoje ela é presidente do Conselho Regional de Contabilidade, ela já esteve conosco no ano passado e voltou agora para mostrar o que foi feito de lá para cá e o que ela está fazendo, né, esse ano de 2024. Sucena Rummel, muito obrigado por ter voltado a falar conosco aqui no Tá Fazendo o Quê? Já vamos começar com aquela pergunta tradicional, né, porque mês de março, abril, o pessoal fica tenso em relação à contabilidade. Como é que você no CRC hoje, Sucena, tá fazendo o quê? Primeiramente, imposto de renda, né? Todo contador hoje está fazendo imposto de renda. Mas obrigada, Marcos. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que vão aí nos assistir, que vão nos prestigiar. Obrigada mais uma vez pelo convite de estar aqui para a gente falar sobre diversos assuntos e principalmente o aspecto político. O pessoal acha que contador não se envolve em política, mas tem tudo a ver, né? Que primeiro nós estamos falando de imposto de renda, mas nesse ano o contador tem uma peça fundamental que é a contabilidade eleitoral. Porque você sabe, se você não contratar um bom contador e tiver problema nas suas contas, você vai perder seu mandato. Exato. Ou ficar inelegível. Então, assim, contador está em tudo, você já percebeu? Não, a gente tem conversado com alguns contadores, inclusive no programa, Sucena, e a gente percebe com clareza, e eu vejo que a nossa audiência tem aprendido sobre isso, o papel do contador hoje é, de fato, manter o município rodando, porque se travar alguma como é que é a palavra? Travar alguma nota, travar alguma certidão, acabou, você não pega empréstimo, não tem projeto, você não tem nada. E, para além disso, se der algum problema, vai para o CPF do prefeito. Então, quer dizer, esse ano é um ano importantíssimo, porque tem prestação de contas para fazer depois, tem contabilidade eleitoral rolando, tem imposto de renda. Eu imagino que a vida de vocês não tá fácil. Sim, e inclusive você tocou num ponto essencial, que é a questão das contabilidades dos municípios, né? A importância que tem tanto o contador que está concursado, como os contadores que prestam assessorias, que a gente chama dos municipalistas, porque é justamente isso, porque você tem o prefeito os 4 anos, você tem a prestação de conta, você tem o TCM que fiscaliza, então a importância que está o contador na gestão pública, na questão do orçamento, de acompanhar, porque às vezes uma suplementação errada, um lançamento errado, quando eu falo errado, às vezes, ou mal colocado, ou um erro de lançamento que pode acontecer, isso pode prejudicar demais o município. E lembrando que, além disso, qual é o papel do conselho? Fiscalizar, registrar e também treinar, dar palestra, o desenvolvimento, qualificar os profissionais da contabilidade. Então, muitas das vezes as pessoas falam assim, eu escuto muito isso, meu contador é isso, meu contador é aquele. Eu falo, opa, como assim? Cadê o conselho? Cadê? Me manda aí. O que você acha que o contador pode ter feito algo errado? Não cumpriu as normas e tal? Quem fiscaliza, quem pune é o contador. Eu até falo muito. Às vezes tem alguma situação, você vê aí, operações policiais, operações de sonegação. Aí tem lá, às vezes, um contador envolvido. Mas isso não chega para o conselho fiscalizar, porque às vezes o processo judicial é demorado. Mas se existe o fato chega ao conselho, nós investigamos. E, inclusive, já até cassamos registros, suspendemos registros de profissionais por prestações de contas eleitorais. Suspendemos. Nós temos um convênio com o TSE e a partir do momento que aquela prestação de conta foi reprovada ou aconteceu algum erro que foi já detectado pelos técnicos, é enviado ao conselho e isso já entra de forma como uma representação contra aquele profissional. Então, assim, gente, quero até deixar claro que o trabalho do conselho é muito sério nesse quesito, em todos, mas esse, e principalmente a presidente Sucena, eu sou muito forte no combate à fiscalização. Eu acho que é através
através ali que a gente tira o mau profissional do mercado, que a gente coloca, assim, faz o combate à concorrência desleal, questão de honorários. E desde quando eu entrei, eu busquei uma proximidade com a Secretaria de Economia, com a Receita Federal, com a polícia, justamente para a gente fazer uma integração nessa questão das fiscalizações. Porque, Marcos, você já escutou aquela coisa assim, eu quero pagar menos imposto? Você pode até Todo pagar, dia. mas de forma legal. Porque de forma ilegal, e se for feito ou se for orientado por um contador e tiver com ele, você pode ter certeza, ele vai ter penalidade. Porque nós estamos em cima para fiscalizar, porque não existe mágica, existe sim o cumprimento da lei. E a gente tem, nossa, eu sou muito incisiva nesse quesito. Conselho forte é conselho que fiscaliza. Conselho forte é conselho que os contadores sabem que eles têm que cumprir as normas, porque nós temos normas a cumprir. As micro e pequenas empresas têm normas. Ah, presidente, mas as empresas do Simples não precisam fazer contabilidade. Aonde? Onde que não precisa? Aonde que está falando na lei que não precisa? A lei do Simples, ela fala livro caixa, mas a lei da contabilidade, as normas brasileiras, fala que tem que fazer contabilidade. Então, por exemplo, você tem as normas eleitorais, estamos agora em audiência pública para fazer as normas condominiais, você tem, as auditorias, você tem as perícias, esse pessoal precisa fazer exame de qualificação técnica, o pessoal precisa cumprir horas de qualificação anual, e se não cumprir, ele leva penalidade. Então, são ações que a sociedade não sabe. E outra, vai contratar um contador? Entra no site do Conselho Regional de Contabilidade, verifique se aquele contador está ativo, se o registro dele está ativo, se ele realmente é contador, porque tem muita gente que não é e está aí no mercado. Como médico, a sociedade precisa aprender a consultar. Vou contratar um médico, veja se ele tem registro no Conselho de Medicina. Eu vou numa academia, veja se os alvarás, né, estão de acordo, se aquela academia ela tem licença para funcionar. Eu passei, vi uma empresa de contabilidade, veja se aquela empresa tem registro no conselho, o odontólogo, o advogado. Gente, isso a sociedade precisa aprender. Para quê? Para não cair no golpe, né? Porque hoje tem tanto golpe, estão caindo no golpe do leigo, do exercício ilegal da profissão. Gente, clínicas de estética. Nós estamos falando de serviços, assim, mas clínicas de estética. Aliás, eu estou falando de serviço porque isso é comprovado, se você não tiver um bom contador, a chance de você quebrar é enorme. Não, e uma situação que eu acho bacana de reforçar é que é um profissional que demanda estrita confiança do seu contratante, porque é quem está lidando com o financeiro. Eu conheço empresários que com certeza o contador sabe mais da vida dele do que a própria família, inclusive. Com então certeza. É uma situação que necessita dessa credibilidade. E o papel do conselho, dessa sua postura, de fato combativa ao que é errado, combativa às situações que podem descredibilizar a área, é fundamental. E isso tem que acontecer em todos os conselhos, a minha leitura. Porque assim, a sociedade, Sucena, ela está muito preocupada às vezes com o corporativismo que acontece em algumas áreas. Fala, mas não vai dar nada, acho que elas vão passar a mão na cabeça. Pelo que eu tô vendo de você, se o cara fez errado, é pau. É pau. E outra coisa, o nosso TRED, né, que é o Tribunal de Ética, ele é ao vivo em todas as plenárias, é público. No nosso site tem uma aba de fiscalização, onde tem todas as penalidades que possam, né, ser publicadas, as multas. Então, assim, é muito sério. Gente, e a gente está falando da saúde financeira da sua vida, da saúde financeira da sua empresa. E eu acredito muito, Marcos, na contabilidade segmentada. Ainda mais em grandes capitais. Eu acho assim, você querer saber de tudo, beleza. Mas eu acho que a gente não dá conta devido ao manicômio tributário e que a gente possui. Então, eu acredito que as pessoas me procuram e falam assim, presidente, eu queria te contratar para isso. Eu falo, para quê? Qual que é a sua empresa? Qual que é o seu ramo? Não, eu não trabalho com isso. Peraí, mas eu sei quem faz. Eu até brinquei um dia. Gente, eu não sei de tudo, mas eu tenho mais de 14 mil contatos e eu vou indicar. Você que trabalha aí com política, né? Você tem contato com muito político, você observa para você ver. Normalmente, é o mesmo contador. O cara acompanha ele há muito tempo, porque é uma relação de confiança. E na empresa também. O contador hoje, Marcos, vamos falar do lado empresarial, ele não é mais só a pessoa que você contrata, aquela prestação de serviço para cumprir as obrigações acessórias com o fisco, com os entes federados. Não, o contador hoje ele é seu consultor, ele vai te orientar. Eu quero abrir uma empresa para vender pão de queijo.
O cara chega para mim e eu falo, tá, qual é a sua expertise do negócio? Aonde? Como? Você conhece? Você sabe qual que é o grande problema do empreendedor, do brasileiro que empreende? Eu acho assim, o brasileiro é empreendedor, ele tem essa pegada na veia, mas desconhece a legislação. O que é você empreender no Brasil com toda a sua conformidade fiscal? Então, por exemplo, tem algumas situações que você vai contratar a empresa, ela tem que ter lá mais das 20 certidões, todas regulares. Você tem que pagar imposto. Dever imposto no Brasil é altíssimo, juro e multa. Então, sonegar é um problema. Então, assim, um empresário precisa entender o que é conformidade fiscal. E aí, a importância de você escutar seu contador, de você participar junto com o seu contador da gestão da sua empresa. Mudou uma legislação, você tem que entender também. Você tem... nós estamos discutindo reforma tributária. E por que a população, a sociedade, não entra nesse debate? Porque não é só a prestação de serviço que vai ficar caro. O pãozinho pode ficar caro, a troca de óleo vai ficar caro, o pneu vai ficar caro. Então, assim, o contribuinte, a sociedade geral, precisa entender. E aí eu já quero puxar a sardinha aqui para a Receita Federal. Todo mundo tem medo da Receita Federal, ainda mais agora, né? Na época do imposto de renda. Mas você sabia, até deixo aqui a sugestão, se vocês quiserem convidar a Receita Federal, eles têm um programa chamado Educação Fiscal, para mostrar para o contribuinte a importância de se pagar imposto. O que o imposto faz? Porque o imposto ele vai te gerar o asfalto, o saneamento. Agora, o que é preciso? A gente cobrar a aplicação desses recursos. Então, a Receita Federal ela tem um trabalho muito, além de um trabalho social, tem esse trabalho da cidadania fiscal, que as pessoas precisam ter consciência do que é pagar o imposto, de que é estar bem, que está em dia. Pessoa que abriu, eu estou aqui, um caso aqui que chegou no meu celular, sentado ali. Pessoa que abriu uma escola de idiomas e a taxa da vigilância sanitária está altíssima. A culpa é do prefeito? Não, a culpa foi dos vereadores que aprovaram as taxas e aprovaram a lei. Então, assim, mas o cliente não quer pagar. Poxa, então se ele não quer pagar, tem alguma coisa errada? Ou ele tem que mudar de segmento, né? Ou ele tem que entender que para ele ter esse negócio, ele tem que estar com a sua conformidade fiscal, com as taxas, com os alvarás e com toda a legislação. E o povo não sabe. E é uma situação interessante, né, Sucena? Porque você vai entrar em campo, vai ter uma analogia, porque esse fim de semana foi final de campeonato, né? O pessoal do Atlético tá satisfeito, o pessoal do Flamengo tá satisfeito. Então, assim, você vai entrar em campo, você quer jogar, você tem que saber a regra do jogo e saber quem tá envolvido. Então, a sua fala é muito importante porque, gente, tem coisa que você tá puto aí pra não pagar, tá brigando e tal, mas você tá acompanhando lá, a discussão tá rolando na Câmara Municipal pra aprovar um projeto de lei, tá no Congresso Nacional. Se a gente não participar desses momentos de pressão política, é o que a Sucena falou, vai doer no preço do pãozinho, vai doer a hora que você for pagar lá a escola de inglês do seu filho e de sua filha, quando você tem que pegar o ônibus. Então o processo social, ele é esse, ele é complexo e ele é completamente imbricado. Se a gente não participar de alguma forma, não entender do jogo, se quiser empreender, vai dar ruim. E eu acho interessante, Sucena, que você coloca essa questão do vamos empreender e vamos participar da vida pública, nessa questão de prestar o nosso papel, que é pagar os impostos e cobrar também a execução dele. E aí, observando a dinâmica política da relação de vocês com, eu falo vocês, contadores, a pessoa da contabilidade, do CRC, com a classe política. Essa pressão é exercida? Vocês vão lá em nome dos clientes de vocês participar das ações também? Porque você hoje é uma mulher política dentro de um conselho, não só, nós vamos falar isso daqui a pouco no próximo bloco, você vai ver, mas também você tem esse papel, né, de ir lá e bater e brigar. Ano passado teve muita questão sobre a reforma da Previdência, reforma tributária. Como é que vocês participam da questão política enquanto conselho? Olha, como todo brasileiro, né? Alguns acham que não precisa de política, que não tem que se envolver. Mas na nossa gestão, nós entendemos que sim, que é preciso e que, por exemplo, a reforma tributária, quem é o protagonista são os contadores. Quem tem que falar de tributos são os contadores. Por quê? Você fazer a lei é uma coisa, você executar é outra. Então, nós tivemos aí, junto com o governador Caiado, apresentando num grupo de trabalho, CRC, OAB, Secretaria da Economia e outras entidades, realmente o impacto da reforma tributária em vários segmentos. Marcos, a gente pegou assim, a contabilidade real de uma escola, de um médico, de uma oficina e conseguimos, dentro das alíquotas que se falava, mostrar aonde iria onerar e aonde iria desonerar. E alguns segmentos que iria desonerar, por exemplo, o pãozinho ia ficar mais barato numa alíquota. Só que eu te pergunto, o empresário vai colocar essa conta?
ele vai desonerar ou ele vai colocar no bolso dele. Mas, por exemplo, a troca de óleo vai aumentar, ou a troca de pneu vai aumentar, a consulta médica vai aumentar. Então, assim, a gente conseguiu trazer isso. E nós estamos vivendo um momento complicado, porque nós estamos vivendo um momento de eleições. Então, nós tivemos 2 semanas que o Congresso parou, a maioria dos parlamentares não estavam lá, porque estavam fazendo as janelas partidárias, eles estavam trazendo as pessoas para sua base. Mas os grupos de trabalho da reforma tributária não pararam. Então, e quem estava lá cuidando disso? Então, assim, a gente acompanha, mas, infelizmente, um sozinho não dá conta de mudar. Então, o que a gente tem alertado são outros segmentos. Nós temos o Conselho Federal de Contabilidade, que está em Brasília, que acompanha de forma nacional. Nós temos também a Federação das Empresas de Serviços Contábeis, a FENACON, que também é um outro braço muito forte, que também tem acompanhado. Então, assim, mas o que a gente chama é a sociedade no geral. O economista tem que participar, o administrador, o contador, o advogado, porque todos os segmentos vão ser impactados. Então, não adianta a gente ficar só sentado vendo a coisa passar, porque depois de aprovado não tem como mudar. Aí complica. Pessoal, vou fazer um intervalo rapidinho aqui na PUC TV, no YouTube, VaptVupt, e na volta, uma notícia bacana para você que quer pagar seus impostos e quer destinar isso a causas muito importantes para a sociedade. A gente já volta. Estamos de volta com o Tá Fazendo o Quê dessa semana, hoje batendo um papo com a presidenta do Conselho Regional de Contabilidade, a Sucena Rummel. E eu vou aproveitar a volta do bloco para te falar que o QR Code está na tela, porque esse programa também vai para o YouTube. Você que está na PUC TV, põe o telefone aqui, vai lá para o YouTube, clica no sininho, começa a seguir a gente, porque todos os programas, mais de 60 programas, estão lá à sua disposição, tá bom? Além disso, redes sociais também na tela. Bora lá pro Instagram, comentar o programa e me falar quem você quer ver sentado aqui, para quem eu vou perguntar na próxima semana, tá fazendo o quê? Participa com a gente, manda a sua opinião e bora trocar essa ideia. Sucena, falando em imposto de renda, você me disse que tem uma modalidade, não sei se eu posso chamar assim, onde o cidadão, o contribuinte, pode destinar, ou é a prefeitura que pode destinar o recurso para causas sociais, né? Me fala um pouco sobre isso. Já de algum tempo, tem uma lei que permite ao contribuinte, ao fazer a sua declaração de forma completa, ele destinar parte do seu imposto para fazer o bem. Nós trabalhamos para o Fundo da Criança, Adolescente e do Idoso, mas tem outra. Você pode destinar 1% para pesquisa de câncer, cultura. Então, assim, tem outras possibilidades. Mas o nosso foco aqui é que o contribuinte, ao fazer, ele pode destinar até 6%. 3% para criança e adolescente e 3% para o idoso. Quem tem a pagar e também quem tem a restituir. Então, a pessoa que vai fazer a declaração de forma completa, ela vai acessar o programa e lá tem doações diretamente na declaração. Então, ele vai abrir o campinho novo. Esses fundos estão cadastrados já no Banco de Dados da Receita Federal e automaticamente o programa já simula qual é o valor que você pode destinar. Eu quero até ressaltar aqui o seguinte, você não deixa... você não está pagando um imposto a mais. Você só simplesmente está deixando de mandar para o governo federal, para aquele orçamento, porque o dinheiro do imposto de renda não é verba carimbada, como era da CPMF, e você pode deixar num município que você escolhe. Então, eu sou de Goiânia, posso destinar... Eu moro em Goiânia, mas eu nasci em Umas, então eu quero destinar para o fundo em Umas. Eu estou lá em São Paulo, quero destinar, por exemplo, para um projeto que eu acho bacana da PA ou para a Vila São Cotonlense. Ele pode colocar ali naquele fundo daquele município. Esse dinheiro é fiscalizado, é monitorado. E outra, não é só constituir o fundo e não, você tem que seguir regras. Então, por exemplo, quando nós entramos nesse projeto, Marcos, em 2010, que se criou a lei do Fundo do Idoso, você acredita que em Goiás, até 2021, só tinha 29 fundos do idoso nos 246 municípios? Então, a gente veio com um trabalho junto ao Ministério Público e essas outras entidades. Hoje, nós temos mais de 200 fundos constituídos, mas somente 170 aptos a receberem essas verbas. E qual é o nosso trabalho? A gente, não só agora, divulgando, mas durante o ano, a gente faz o trabalho de incentivar o fundo a ficar regular, a poder fazer o edital, a ensinar as entidades do terceiro setor a fazer projetos, a captar projetos. Porque qual é o grande problema do terceiro setor? Instrução. Então, e você que trabalha também na área, você sabe, tem muitos projetos bacanas que a gente pode ajudar, que tem como fazer, mas aí a entidade, às vezes, ela está irregular, por falta de uma certidão, ela está inapta. Porque eu quero falar para você o seguinte,
As entidades do terceiro setor, algumas têm os SEBAS, mas elas não têm nenhum tipo de benefício fiscal. A carga tributária trabalhista dela é igual à sua, é igual à minha. Às vezes nem é igual, porque quem é do Simples, ele tem um diferencial e elas não, então elas pagam imposto cheio. As obrigações tributárias federais são as mesmas. Então, se ela deixa de enviar uma obrigação, é multa. Se ela deixa de enviar, ela fica inapta. Então, a gente também tem esse trabalho social. Não, e é bacana você falar a questão do terceiro setor, porque às vezes a pessoa tem uma excelente ideia, tem de fato uma vocação para atuar, para trabalhar, para ajudar algum segmento, mas não tem essa parte técnica nenhuma, né? E aí não consegue fazer a coisa andar, não se torna sustentável porque falta uma certidão, falta não sei o quê, não consegue se credenciar em nada, pegar projeto nenhum, aí a coisa morre no caminho. Sim, e inclusive eu tenho um projeto, meu vice-presidente aqui, Ricardo Batista, ele trabalha muito voluntário, ele que foi um dos incentivadores para a gente entrar aí nessa questão. Ele que me mostrou, e a gente tem um projeto esse ano de qualificar os contadores para ajudar essas empresas a fazer captação de recurso, a fazer planejamento, porque a gente sabe que tem algumas empresas que são especialistas, mas lá no nosso trabalho voluntário a gente quer abrir mais. Por quê? Porque as entidades não têm dinheiro para pagar o contador mensal, elas não têm dinheiro para pagar o advogado, o assistente social. Então, a gente está criando fórmulas para isso. Vou dar um exemplo. Quando a gente começou nesse projeto, há mais ou menos um ano, a gente saiu aí de uma destinação de 6 milhões em um ano de trabalho para 15,4. Tem municípios pequenos, municípios com 15 mil habitantes, que conseguiram 600 mil, 800 mil. A gente faz uma disputa. Então, sempre tem aí uma disputa entre Rio Verde e Mineiros. Eles sempre ali, quem fica em primeiro lugar. Então, um ano é Mineiros, outro ano é Rio Verde. Na faixa de 2 milhões e 200, 1,800. Dá pra fazer muita coisa com esse dinheiro, hein? Para um município que muitas das vezes depende de verba do fundo, é muito dinheiro. E é um dinheiro que está lá na conta. 20% fica direto para ele. Os outros é fazer captação. Então, a gente tem municípios que fez ecoterapia. Temos municípios que criaram tipo um ambiente que o idoso pode passar o dia depois retornar para sua casa. Centro de hidroginástica para o idoso. Ajuda projetos como Judô, Bombeiro Mirim, APAI. Inclusive, esse ano, nós vamos fazer uma coletânea de pegar vídeos aí de vários projetos e mostrar para a sociedade o bem que o dinheiro dela faz. Que bacana, o espaço que está aberto, viu? O espaço está aberto, obrigada. Pode trazer para a gente põe no ar aqui também. E eu quero pedir, então, novamente, para todos os contadores, para você, contribuinte, não esquecer. Quando for fazer a sua declaração, peça para o seu contador, ou se você for fazer sozinho, acesse. Quem não tiver o material, vou disponibilizar aqui para o Marcos, mas lá no site do Conselho tem uma cartilha. Qual que é o problema, Marcos? Quando você vai destinar, você paga 2 DARFs, o que vai para o governo federal e você tem que pagar o DARF que vai para o fundo. Esse DARF não pode ser parcelado. Então, assim, a gente sabe que tem contribuintes que pode destinar 300, 400, 500 mil reais de uma vez, principalmente o produtor rural, porque é a hora que ele faz o acerto dele. Mas se você não tiver a disponibilidade em caixa de pagar, você pode doar 1%. 10, 15, 20, 60, 70 reais, o que for, doe, gente. Faça o bem. Às vezes a gente ajuda, contribui para fora, mas vamos ajudar ali seu município. Vamos conhecer os projetos. E também, você fazendo isso, você pode ir lá e cobrar do seu município que você ajuda. Eu sempre falo que eu trabalho muito pro idoso porque eu quero chegar lá, então vamos cuidar. E é um problema que o Brasil tem. Sim. É um problema. Sim. Eu morei em Portugal um tempo e me recordo claramente, Portugal é um país bastante envelhecido, você vê ali a dificuldade da população idosa do país em nível de recurso, nível de acesso, nível de cuidado e amparo. Porque o país como um todo envelheceu, era um país muito pobre até a ditadura, então assim, é um rala danado, cara. No Brasil desse tamanho, com as nossas dificuldades, se não tiver meio de amparar os nossos idosos, vai dar muito ruim. Sim, porque a pirâmide está sendo invertida, né? E aí você vai em países desenvolvidos, países que têm essas políticas para o idoso, e eu fico muito feliz ao chegar no supermercado e ver o idoso ali trabalhando, ao chegar numa loja, ao chegar em qualquer lugar e ter o idoso. E eu vi isso nos Estados Unidos. O idoso trabalha muito no domingo, porque geralmente é o dia
que a família está fazendo algum lazer e aí o idoso vai trabalhar dia de domingo. Gente, isso é muito bacana. Eu quero ainda ver o Brasil chegar nesse ponto. Então, vamos fazer a nossa política, vamos fazer o bem e incentivar cada dia mais. E, principalmente, cobrar do seu prefeito as realizações e a manutenção do Fundo da Criança e Adolescente e do idoso. Você falou uma palavra agora que me deu comichão aqui. Política. Sucena, você é uma pessoa totalmente imersa na política, né? Você fala, você gosta, você participa. E a ano eleitoral, eu sei que você está participando do processo político. Me conta aí como é que estão os seus projetos e como é que você viu essa última semana que o tabuleiro da política goiana mexeu, balançou, gente caiu, gente levantou. Qual é a sua visão? Olha, a gente tem incentivado muito que a classe contábil participe de política e que esteja próximo, porque a nossa profissão vive de política. Então, a gente basicamente vive para cumprir leis. E eu sempre falo, se você não for, o banco não vai ficar sozinho. Alguém vai estar ali. E muitas das vezes a gente vê o quê? Lei esdrúxulas, horrorosas, coisas incabíveis. E aí eu fico perguntando, meu Deus, alguém voltou e colocou ele ali para fazer aquilo. Então, nesse sentido... e conversando, todo mundo faz política, gente. Você faz política na sua casa, com seu marido, com seus filhos, com a sua família, na igreja, na escola. Todo mundo faz política. Eu vejo que a gente precisa participar. Eu não quero ser candidato. Apoie um. Uhum. Não quero apoiar ninguém. Então, pelo menos tenha consciência na hora do seu voto sobre o que você está votando e durante aquele período que a pessoa foi eleita, que você cobre, que você participe, porque você elegeu, porque você colocou a pessoa ali. Então, nesse sentido, hoje, eu me filiei ao Partido Novo, porque eu acho que as coisas que eu defendo, está muito familiarizada com eles, na questão do empreendedorismo, de desburocratizar, de simplificar, de fomentar ainda mais a geração de emprego, de negócios. Então, assim, hoje eu estou no Novo e tenho trabalhado a conscientização para que os contadores participem, principalmente nos seus municípios, que se filiem aos seus partidos, que eles tenham mais familiaridade ou que tenham a oportunidade, porque partido também tem muito disso, né? Uhum. Às vezes, eu tô vendo um monte de piadinha aqui na rede social de vereador fugindo de partido porque o outro filiou, porque tem a questão de voto, tem... É o medo, a galera tem medo demais. É complicado. A primeira pergunta que a gente faz é quem tá na chapa, né? Uhum. Quem tá na chapa? Porque também ninguém quer entrar pra perder, né? Sim. Todo mundo. Só que tem uma coisa, gente, perder é consequência. Perder de qualquer processo eleitoral é uma consequência. Eu acho que o bacana é você participar. Participar de forma correta, participar de forma íntegra, participar com ideias. O ganhar é relativo, porque você vivendo esse processo, você tem legitimidade, você está ali para contribuir, para apoiar, para ajudar quem foi eleito, né? E a movimentação política me assustou um pouco, porque eu falo assim, o cara fala que é candidato, chega na hora ele recua. O cara fala que não é, chega na hora Exatamente. ele vai. Mas está aberta a população, a grande maioria que vai escolher, porque um mandato, uma eleição, uma gestão de uma prefeitura, não é só isso. E o prefeito, gente, também ele não é obrigado a saber de tudo, não. Eles têm que ser gestor. Ele tem que ter a consciência do que a cidade precisa. E por isso tem os secretários. E trazer pessoas qualificadas, trazer pessoas técnicas para que em cada área que aquela pessoa esteja, ela faça um bom trabalho. Porque ninguém faz nada sozinho. Uhum. Mas o que a gente vê? Depois que passa a eleição, muitas das vezes as indicações políticas, e eu acho que é isso que pesa. Então você vê pessoas que às vezes não tem nada a ver naquela área atuando. Não tem problema nenhum, desde que essa pessoa se qualifique e corra atrás para poder cumprir o papel que ela foi colocada. Então, assim, temos vários exemplos bacanas, mas se a gente for pegar, se a gente for analisar, não existe hoje uma prefeitura que está 100% excelente, que está 100% cumprindo o seu papel. E quem é a culpa? Da gente que votou e não está lá cobrando. Sucena, deu nosso tempo aqui. Já deixo aberto o programa para você voltar várias outras vezes, inclusive para a gente falar mais sobre política mesmo. Depois para você mostrar o trabalho que vai ser realizado pelo CRC na questão do imposto solidário. Deixa aí as redes sociais para o pessoal, onde é que eles te acham para continuar conversando contigo.
Meu Instagram, Sucena Rummel, Instagram, rede social. Meu telefone que tá lá é meu mesmo. Vocês podem conversar diretamente comigo. Como eu sempre falo, eu não mando recado, eu sou o próprio recado. Sou sempre aberta, se sim, sim, se não, não. E quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando desses projetos. Contem conosco. Muito obrigado. Parabéns pelo seu programa e parabéns por você, pelo seu posicionamento político. Eu sei que você tem ajudado muitas pessoas. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado. Semana que vem estamos de volta. E aquele brindezinho para fechar o boteco. Tá fazendo o quê?